Uou! Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos à live Vozes que Transformam. Já manda esse link aí, galera, porque hoje eu vou falar com a Liz Andrade. Ela que é psicóloga e ela é uma das organizadoras do Maio Futacor. Vou chamar a Liz aqui. Vocês me ouvem bem? Vamos lá. Ok, Liz. Boa noite. Muito boa noite, Liz. Seja muito bem-vinda. Você me ouve bem e me vê bem, Liz? Na verdade a tela tá escura para mim aqui, a sua tela. What? Não tô te enxergando, ela tá toda preta, mas já fiz lives que ficou assim também, eu tentei consertar, deve ser algum problema aqui no meu celular, em alguma configuração. Mas tudo bem, a gente pode fazer, pode conversar sem problemas. Eu estou te ouvindo, eu não estou lhe vendo. Caramba, o que Também será? não? Peraí. Não, peraí, deixa eu ver aqui com o pessoal. Galera, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na live Vozes que Transformam com a Liz. E eu preciso do apoio de vocês. Eu não estou vendo a Liz, mas eu estou ouvindo ela. Pessoal, vocês nos ouvem bem? Para vocês, aparecem nós dois na tela? Aí, dividida? Dá um alô aí, galera. Porque nós... Mas essas que você fez, Liz, aí depois ficou... Depois apareceu no vídeo, vocês dois? Apareceu, só que as pessoas estavam me vendo, né? As pessoas ali, o pessoal tá respondendo que tá vendo. E Todos na estão vendo, hora galera? que salvou, ficou ok. Que estranho. Liz, se não tiver problema para você, por mim, nós seguimos aqui. Tudo bem? Não, tudo bem. Se o pessoal tá nos vendo e nos ouvindo, tá ótimo. Estão nos vendo? Ó, a Noêmia falou que sim. Estão nos ouvindo bem. Maravilha. Galera, ótimo, Noêmia. Fica aí e também já encaminha aí este link aqui da live Vozes que Transformam. Liz, é um prazer imenso estar lhe recebendo. Muito obrigado por aceitar esse convite. É Furtacor, né? Ótimo, Liz. Então, fique à vontade aí para você se apresentar, para você, ó, Liz Andrade, psicóloga. E aí o restante eu vou deixar que ela fala. Eu sei que ela tem 2 filhos. O nome deles eu não vou falar, ela que vai falar. São 2 nomes muito 10. E eu amo o significado desses 2 nomes aí, hein? Fique à vontade, Liz. Obrigada, Juliano. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada para quem já está entrando na live. Sejam bem-vindos. Eu sou Liz, né? Sou psicóloga. Já tenho alguns anos de atuação aqui no município de Nova Mutum. Já tenho 10 anos de atuação no serviço público aqui em Nova Mutum. Sou especialista em psicologia perinatal e da parentalidade, que é uma área da psicologia que atende especificamente as mulheres ali no período, né, desde a gestação, do descobrimento da gestação até os primeiros anos de vida do bebê. E atendo, né, a grande parte das minhas atuações são dentro do SUS, eu sou psicóloga da saúde, e ali dentro realizo esse trabalho com gestante e atendo outras demandas também. Mas a área que eu realmente, né, a minha paixão, vamos dizer assim, é a psicologia perinatal e trabalhar com saúde mental materna. E orientação parental também, a gente faz alguns trabalhos assim, voltados à parentalidade, né? Orientar pais nos desafios ali na convivência com os filhos. Então, tenho 2 filhos, eles são gêmeos, eles têm 6 anos de idade hoje, é o Theo e o Miguel. Inclusive, eles estão na natação, eu estou aproveitando um momentinho aqui
para poder conseguir conversar com vocês, porque vida de mãe é essa correria, né? A gente tá entre trabalho e atividade dos filhos e rotina de casa. Então, hoje eu agradeço por quem está aqui, né? E essa possibilidade, essa oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, falar da campanha Maio Furtacor, que tem ganhado ali um pouco de visibilidade, um pouco mais de visibilidade na cidade. E no Brasil, né? Ela não é uma campanha que surgiu aqui em Nova Mutum, na nossa cidade. Ela é uma campanha que já existe a nível nacional desde 2020, já está em vários países aí no mundo também. Então, nós temos pessoas de Portugal, nós temos pessoas na Itália que também representam o Maio Furtacor, que é uma campanha em prol da saúde mental materna. Maravilha. Ulisses, parabéns aí. Como você disse, é uma campanha que é nível nacional e mundial, né? Então, e algo assim que precisamos dar a atenção devida, né? Ter atenção para a questão da saúde mental materna. Né? O que acontece, Liz? Estou aqui com a minha equipe de assistência, pedi para me erguer aqui. Você é daqui do Mato Grosso mesmo? Você veio de outro estado? Não, na verdade eu sou de Rondônia, né? Eu vim para o Mato Grosso em 2014. Comecei já atuando, eu vim para o Mato Grosso por conta do concurso público, né? Eu fiz um concurso da Prefeitura Municipal em 2014, eu me formei em 2013, fiz o concurso em 2014, passei e vim para Nova Mutum, né? Nunca tinha morado no Mato Grosso, conheci algumas cidades, mas assim, para residir mesmo, né? E daí eu vim já fui atuar dentro do CREAS, né, com famílias com os direitos violados. Então, atuei 2 anos no CREAS. E assim, Juliana, eu falar um pouco do Maio Furtacor, ele tem muito a ver, essa campanha, na verdade, ela tem muito a ver com a minha história de vida, né? Com a minha atuação profissional, mas também com a minha experiência pessoal. Igual eu falei, eu vim em 2014, eu atuei ali dentro do CREAS, atuei até 2017. Em 2017, eu descobri minha gestação, né? Uma gestação gemelar. Ali no CREAS, para quem conhece, quem sabe um pouquinho, é um órgão da assistência social, não sei se o pessoal conhece, mas ele é um órgão que trabalha com famílias com os direitos violados. Então a gente lida muito com questão de uso de drogas, de violência familiar, né? Então é um ambiente assim pesado para a atuação profissional. Então, no meio que eu descobri essa gestação em 2017, eu estava passando por uma situação bem delicada no trabalho de ameaça, né? Então, meio que juntou, né, uma gestação gemelar de alto risco com as questões do trabalho e eu desenvolvi um quadro de depressão, né, na minha gestação. Então, quando a gente vai falar dessa campanha de saúde mental, eu sempre falo assim, né, que as nossas lutas, as nossas causas, elas têm muita relação com as nossas próprias dores. Sim. Então foi aí que eu me vi nessa situação. Nunca tinha ouvido falar da psicologia perinatal, que atuava com gestantes, com mães. Minha faculdade não tinha englobado isso daí. E daí eu me vi nessa situação, com uma depressão, precisei me afastar do trabalho, não consegui trabalhar. Meus filhos começaram a apresentar risco, mais risco do que a gestação gemelar em si, né? E a gente começou a ter algumas intercorrências na gestação e eu precisei entrar com acompanhamento tanto psicológico quanto psiquiátrico na época. Fiz acompanhamento desde a minha gestação, né? Até os 2 anos de vida dos meus filhos eu ainda fazia acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Então, mesmo sendo profissional da psicologia, eu me vi nessa situação ali, por conta das intercorrências da gestação, né? Foi uma gestação de altíssimo risco, meus filhos correram risco desde as 16 semanas até o momento em que eles nasceram, que realmente, ufa, eles estão bem, eles nasceram. Porque toda semana era essa angústia, assim, a gente saber o que ia acontecer, se a gravidez ia transcorrer, se não ia. Então era essa incerteza, essa insegurança. Eu tinha muitas crises de pânico, né? Não sei se alguém já passou aqui por isso, mas não é legal ter uma crise de pânico.
E eu comecei a ter crise de pânico, ansiedade. Então, um momento que era para ser algo assim, né, um dos momentos mais felizes e realizadores da minha vida, foi um dos momentos mais difíceis que eu passei. E daí, quando eu Sim. voltei a trabalhar em 2018, né, quando meus filhos já tinham nascido, estavam bem, eu falei, não, eu preciso ir atrás disso, eu preciso entender o que que é isso, eu preciso entender o que que aconteceu, né, comigo, por que que eu adoeci nessa situação toda, por que que eu não consegui lidar. E daí foi estudando a psicologia perinatal que daí eu fui, né, me aprofundar em saúde mental materna e entender que é o momento em que a mulher fica realmente mais suscetíveis a adoecimentos mentais. Para você ter uma ideia, né, na psicologia a gente hoje já sabe que o período do ciclo gravídico puerperal, que é desde a gestação ao período pós-parto, os 2 anos após o parto, é o período mais crítico de vida, do ciclo de vida da mulher. Então, é o período que nós, mulheres, estamos mais em risco para desenvolver transtornos mentais, graves, inclusive. E aí eu comecei a estudar, né, entender isso, busquei me especializar e trabalhar nessa área. E foi através, né, desse meu envolvimento daí com a saúde mental materna. Eu comecei a fazer uma pós-graduação, fui atrás, criei a minha página no Instagram com esse foco. E daí eu conheci a campanha Maio Furtacor. Daí eu conheci a campanha existe desde 2020, igual eu falei, né? Sim. Mas eu fui entrar mesmo como representante em 2023. A Agora, campanha, eu recém, posso quando falar? Pode pode, fica falar. livre. Fica livre, Liz. A Oi? campanha surge, Sim. né? A campanha Maio Furtacor, que é a campanha em prol da saúde mental materna, ela surge ali em 2020, lá no meio da pandemia da Covid-19. Né? A gente vinha de um contexto social ali de as escolas fechadas por conta da questão do vírus, né? Muitas mulheres, muitas mães ou perderam o emprego ou tiveram que sair do emprego para poder ficar com os filhos, porque, né, as escolas estavam fechadas ainda. E ou algumas tiveram que ir para home office, né? E daí as crianças estavam ali em casa. E isso fez com que aumentasse os casos de saúde, de ansiedade, depressão e até suicídio materno. Né? Então, esses números aí a gente tem hoje, mas na época, no auge da pandemia, né, essas mulheres mães que idealizaram a campanha começaram a se deparar, a conversar, né, com outras mães. Como que tá aí para você, né? Como que você está se virando com as crianças? Como que é assim assado? E daí a Nicole Cristino, que é uma psicóloga, que é a idealizadora da campanha, né? Ela, não, vamos cuidar dessas mães, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que trazer isso à tona para a sociedade ver que as mães estão adoecendo, e que a gente precisa cuidar dessas mulheres, né? Até Sim. quando eu inicio algumas palestras que eu dou sobre saúde mental materna, eu sempre pergunto, e eu vou perguntar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Quando a gente pensa na infância, né? Naquela pessoa que cuidou de você, né? Que fazia as comidas, que te dava banho, que te ajudava nas tarefas de casa, quem que aqui, mandem aí, não é, nos comentários, pensa numa mãe, né? A primeira pessoa que vem é a mãe, aquela que organizava as ceias de Natal, as festas de aniversário, aquela que cuidava da casa, do mercado, das responsabilidades do lar, né, da rotina, que fazia todos os cuidados ali. Então, ainda hoje, Juliana, são as mães, né? Na minha infância, eu cresci numa família matriarcal, que eu falo, né? Eu fui criada principalmente pela minha mãe e pela minha avó materna. Então, eram elas duas que estavam ali, e eu acredito que a grande maioria das famílias ainda são, né, ainda são as mulheres que cuidam dos filhos, da casa. Hoje em dia, elas ainda trabalham fora. E as mulheres vêm adoecendo, só que pouca ou nenhuma atenção, na verdade,
é dada isso, né? Igual eu falei, eu me formei em 2013 e não conhecia a psicologia perinatal, não sabia que isso existia, que existe uma área da psicologia para estudar isso, para tratar isso, né? Então, assim, era pouco falado, era pouco, né? A gente vem de um contexto social, assim, de que a questão da romantização da maternidade, né? Então a mãe sequer pode se queixar, por quê? Porque filho é bênção, meu Deus, não fale, né? Não fale mal do seu filho, você escolheu ter. E é claro que filho é maravilhoso, meu Deus, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foram meus filhos. Só que junto desse amor que a gente tem pelos filhos, que é muito grande, a gente tem muita dor, muita sobrecarga, muito trabalho, muita dificuldade, né? A gente se vê muito perdida, sem saber o que fazer e com muito medo, né? Uma das coisas que eu falo que eu desenvolvi depois que eu me tornei mãe é o medo. A gente vive constantemente com medo, né? De tudo e todas as situações possíveis. E daí a gente, né, vem de tudo isso, de um contexto social, de uma falta de visibilidade a esse adoecimento materno. E daí elas idealizam essa campanha, o Maio Furtacor. É em maio, porque é um mês que a gente está ali voltado às mães, né? Porque é Dia das Mães, então as pessoas já no comércio tá falando de mães, né? As redes sociais tá falando de mães. E furta-cor que não é uma cor absoluta, né? Dependendo da luz que bate, ela pode ter todas as cores, que representa a questão da diversidade da maternidade, em que não existe só uma forma de ser mãe, que existem várias formas de ser mãe, e que cada uma vai exercer a maternidade conforme a sua realidade, conforme aquilo que faz sentido para si. Liz, que interessante isso que você disse. Liz, perdão te interromper. Não existe apenas uma forma de ser mãe. Existem várias formas de ser mãe. Cara, que massa, hein? Porque tem essa questão da romantização mesmo. Né? Mãe é aquela que acolhe, que cuida, né? que tem esse apreço, esse carinho, e que também dá o destino, né, para os seus filhos. Liz, quando que despertou a paixão em você para estudar a psicologia? Quando que despertou isso em você? Foi na adolescência? Já na infância? Como que foi? Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a psicologia, foi a psicologia que me escolheu. Uau, Né? legal, hein? Eu não tinha esse sonho, essa vontade de ser psicóloga e todo esse desejo, né, de criança, de que quando eu crescer eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu na adolescência a gente tem toda essa dificuldade de saber o que vai ser, de escolher uma profissão, né? E me veio a possibilidade de fazer a psicologia, o curso de psicologia, e eu precisava passar no vestibular para se eu passasse entre os 5 primeiros colocados, eu conseguiria uma bolsa de 50% no curso. Legal. E daí eu fiz o vestibular, passei, consegui a bolsa, e daí eu falei, vamos fazer. A minha ideia de início era áreas que não tinha nada a ver com a psicologia, eu queria fazer bioquímica, eu queria fazer outras coisas. Gostei de química, né? Mas, enfim, acho que a oportunidade me levou à psicologia e daí no curso eu me apaixonei, né, pela psicologia, sou apaixonada pela profissão, amo exercer a minha profissão de psicóloga, né? E daí anos depois me veio a psicologia perinatal, que é uma das paixões que eu tenho e busco levar isso nas faculdades, nos alunos, que eu já dei aula na Unifama aqui em Nova Mutum muitos anos. Então eu tento plantar essa sementinha ali neles para que eles se sensibilizem, porque para você ver, né? Até hoje a gente ainda não tem uma disciplina que abarque a complexidade da maternidade, né? E da gestação e de todas essas questões que a mãe fica exposta, né? Quando se torna mãe. Então eu vou tentando plantar essas sementinhas nos lugares onde eu vou, venho trazendo um pouco também dessa parte mais
de o que a gente tem hoje de conhecimento, de estatística, até para se sensibilizar mais as pessoas, né? Para você Sim. ter uma ideia, Juliana, a gente já tem pesquisas hoje que mostram Uhum. que a gente poderia economizar muitos milhões de reais de dinheiro público se a gente investisse em saúde mental materna. Eu até anotei aqui. Se me permite, 26,16 bilhões de reais Eu, poderiam ser economizados dos cofres públicos se a gente investisse em saúde mental materna. Por quê? Porque hoje a gente já sabe que a saúde mental materna interfere na saúde mental dos filhos, né? Interfere na infância, isso afeta a infância. Então a gente agiria de forma preventiva, né? Prevenindo problemas de comportamento, prevenindo problemas de uso de drogas, criminalidade, entre outras coisas, e transtornos mentais graves, como suicídio e depressão. Então, assim, isso é muito forte, isso é muito pesado, né? É, e que a gente ainda tem um número muito grande de mulheres que cometem suicídio no pós-parto, por exemplo, e que isso gera uma taxa maior do filho dessa mulher também cometer suicídio no futuro, né? Então a gente tem aí uma taxa de quase 4% de mulheres que cometem suicídio no pós-parto. E a gente não Liz, vê isso sendo falado, né? Liz, entendi. Ô, Liz, como é profundo isso. Você disse que até 4% dos filhos das mães que cometem suicídio no pós-parto, eles se tornam suicidas possíveis? Tem mais chance, né? Tem mais chance de cometer suicídio. E isso não Isso só no pós-parto, mas assim, a gente já tem estudos comprovando que o suicídio materno aumenta a chance de suicídio dos filhos, indiferente da idade do filho, da idade da mãe. Então, essa influência, essa correlação, a gente já tem estudos comprovando isso, né? Que Meu a Deus, crianças e adolescentes que as mães cometeram suicídio, eles estão mais suscetíveis a cometer suicídio também. entendi. É um assunto muito sério. Ô, Liz, galera, sejam todos muito bem-vindos. Tem uma galera que está entrando aqui. Olha, comentem, compartilhem aí esse link, tá? Com algum familiar, com uma pessoa que você ama. Que o propósito dessa live, Vozes que Transformam, é levar uma pessoa que está transformando vidas através do seu trabalho. E hoje aqui a convidada é a Liz, ela que é psicóloga perinatal e parental. Ela é mãe e ela está transformando vidas através do seu trabalho. Então encaminha para alguém aí que faça sentido. E principalmente falando da saúde mental materna, cuidar das nossas mamães, pelo amor de Deus, galera. Deixa eu lhe falar, Liz, de repente eu tenho um familiar lá que ela está gestante e como que eu identifico alguns traços? Tem algum... Como que por exemplo, eu sou leigo. Como que eu identifico, Liz, que ela pode desenvolver uma questão dessa e qual é a ação que eu devo ter? Então, é importante a gente falar disso, tá? A gestação em si, ela promove muitas alterações na mulher, até por conta das mudanças hormonais. Então, um certo nível de ansiedade é normal e esperado. Quando que a gente deve se preocupar, tá? Principalmente quando os sintomas eles vêm de forma muito intensa, né? Igual eu contei minha experiência. Eu tinha crise de pânico, eu tinha crise de ansiedade forte, alterações de sono, tá? Então, às vezes, a gente sempre fala, né? A mulher ela pode ter algum nível de alteração, mas a gente vai sempre se atentar para a intensidade e a durabilidade desses sintomas, tá? Se as coisas persistem. Ao contrário do que muitas vezes se fala no senso comum, de que a depressão ela só surge no pós-parto. As pessoas se preocupam muito com a depressão pós-parto. Só que ela pode surgir também durante a gestação. E a grande maioria das mães desenvolve o quadro ainda na gestação. E daí acaba só se agravando ou piorando no pós-parto. E daí muitas vezes esse olhar ocorre ali no pós-parto. Mas se a gente for, né, investigar e olhar, essa mulher já apresentava sinais na gestação.
Então, né, às vezes até essa dificuldade de aceitação da gestação, a dificuldade de conexão com o bebê, por exemplo, né, as emoções muito alteradas. Então, igual eu falei, por conta das alterações hormonais, até um nível sutil de oscilação é normal, é esperado, mas se isso oscila demais, então tem dia que ela tá super bem, outro dia ela tá super mal, ou chora o tempo todo, né? Tá muito desesperada em descobrir essa gestação, não consegue se adaptar ou aceitar que esse bebê tá ali. São alguns sinais de alerta, tá? No pós-parto, principalmente a questão de. A gente sempre fala dessa diferenciação, né? Do que é hormonal e do que é normal durante a gestação e do que não é. Tem um termo que a gente chama, Juliano, fala é o baby blues ou blues puerperal, né? Que as pessoas falam muito e algumas pessoas devem conhecer aqui, que é um tipo de depressão que ocorre ali logo no pós-parto devido às alterações hormonais. Então vamos imaginar, a mãe está gestando esse bebê 9 meses para poder gerar esse bebê, então ela está aumentando o nível de hormônios, o corpo dela está trabalhando, né, a todo vapor para poder formar esse bebezinho ali. E daí esse bebê sai, né, da barriga. Então há uma queda hormonal muito brusca no pós-parto, o que traz esse quadro de baby blues ou blues puerperal que a gente chama, que é um quadro passageiro que se assemelha a uma depressão. A mulher pode ficar mais chorosa, né? Pode ter essas oscilações de humor que a gente chama até de bipolaridade materna, né? Nos grupos de WhatsApp das mães a gente fala é bipolaridade materna. Às vezes a mãe tá muito realizada e feliz com aquele bebê, no outro dia já não aguenta mais, o bebê chora, é muito estressante, né? Ela tá sempre cansada, às vezes não consegue dormir. Então, isso pode ocorrer logo após o parto. É normal e tende a passar ali até umas 2 semanas no pós-parto. Esse quadro tende a se resolver sozinho, tá? Ele não precisa de intervenção de tratamento. Agora, quando é um quadro de tristeza, né, que permanece, a mãe que fica mais chorosa, tem dificuldade, principalmente, né, um dos aspectos é a dificuldade de amamentar o bebê. Mas não é aquela dificuldade porque o meu seio tá rachado, mas eu quero amamentar. Às vezes a mãe não quer, rejeita, né, a criança. E essas alterações, assim, de sono, alimentação e essas oscilações de humor. São quadros, assim, que é importante a gente cuidar, a gente avaliar, né? As taxas de depressão pós-parto, elas são altíssimas, então, se eu não me engano, eu não anotei, mas se eu não me engano, uns 37% de mulheres têm chance de desenvolver depressão, ou na gestação ou no pós-parto, então, assim, né, é um número considerável. E assim, a partir da campanha, a gente tem intensificado esse olhar dentro da saúde pública, dentro das empresas, dentro das clínicas. Um dos nossos objetivos com a campanha é trazer essa compreensão para que as pessoas possam ajudar, porque dificilmente essa mãe ela vai pedir ajuda. Ela dificilmente ela vai enxergar que ela está adoecendo e que ela está precisando de cuidado. Eu costumo dizer que nós mulheres temos muito essa tendência, até por questões culturais e de querer dar conta de tudo sozinha, né? E daí as pessoas ao redor precisam ter esse olhar de que essa mulher precisa de cuidado e buscar esse apoio, essa ajuda para ela, né? Aí eu falo o marido, a mãe, a rede de apoio que compõe ali, que está próxima a essa mulher. E não só essa rede de apoio, os profissionais de saúde também. Eu sou uma profissional de saúde, né? E daí a gente vem intensificando esse olhar, porque essa mulher, ela passa pelo obstetra todo mês, né? Se o obstetra ele conseguir observar que ela está apresentando sinais de depressão, a gente já consegue intervir de forma preventiva com essa mulher, né? E prevenir uma depressão pós-parto ou um quadro mais grave no pós-parto. Essa mulher, ela volta com 7 dias do bebê nascido para a puericultura no postinho. Se o profissional que está atendendo ali, que está focado no bebê, mas que consegue ter esse olhar, né, de que essa mulher não está bem, de que ela precisa de cuidado, a gente consegue já intervir, a gente já consegue trazer ela para um acolhimento, para um atendimento.
Então, um dos objetivos da campanha é dar essa visibilidade a isso, a esse adoecimento. As pessoas precisam enxergar, as pessoas precisam ver que essas mulheres precisam de cuidado para que a gente possa intervir. Né? Muitas vezes, igual eu falei, até essa questão da romantização, as mulheres escondem, né? Tendem a esconder o que sentem. Então, sei lá, eu não estou contente com meu filho, eu não sinto esse amor, esse carinho, tudo por essa criança. Só que quando a mulher fala isso, é pesado, né? A sociedade já olha recriminando. Ai, como assim? Como que você está se sentindo? Olha que fofura, esse bebê tão lindo, maravilhoso. Como que você se sente assim? Então é muito esse olhar de repressão e até um olhar de polarização que eu falo, né? Porque a mulher ou ela tem que estar 100% realizada e feliz, né? Ela não pode se queixar, ela não pode criticar, ela não pode ficar infeliz, porque isso seria sinal de que ela não é uma boa mãe, por exemplo, né? Essa polarização. Você precisa estar 100% feliz e plena, porque senão você não é uma boa mãe, né? Você é uma mãe ruim, porque você se queixa, você, né, tem, sei lá, adoece por conta do bebê, né? Então é esse olhar polarizado. A gente precisa trazer um olhar menos polarizado, de que a maternidade tem muitos amores, tem muita coisa boa e que a gente ama muito os filhos, mas que ela traz muita dor, que ela traz muito sofrimento, que ela traz muita sobrecarga e que ela traz muitos desafios. Né? E daí a gente, né, entra em outras questões sobre a cobrança de que essa mãe precisa, né, dar conta ou ser uma mãe boa, porque se ela não for uma mãe boa, essa criança vai mais tarde dar um problema para a sociedade, que ela precisa fazer tudo certo, né? A gente, quando se torna mãe, a gente meio que recebe essa cobrança e a gente internaliza essa cobrança. Que mãe que nunca, né, se cobrou ou se martirizou por ter errado, por não ter sido perfeita, por ter feito algo que não era o ideal, né? Enfim, e daí a gente vem com esse olhar de que a gente não precisa ser perfeita, a gente precisa estar bem, que nossos filhos não precisam de mães perfeitas, eles precisam de mães felizes, de mães bem. Porque quando a gente tá com a nossa saúde mental em dia, Juliana, eu acredito muito nisso. A gente é muito mais fácil a gente educar os nossos filhos, é muito mais fácil a gente ser respeitosa com a criança, é muito mais fácil a gente conseguir acolher uma criança no momento da birra, no momento em que ela tá ali desesperada ou tendo um comportamento desafiador, né? Só que a grande maioria das mães não são assistidas em relação à sua saúde mental. E daí se soma sobrecarga, cansaço, estresse do trabalho, estresse do dia a dia, chega em casa, é estresse com os filhos, é criança dando birra, porque criar filho é desafiador, é muito desafiador. Então isso tudo vai se somando, né? E o que resta para essa mulher? Uma depressão, uma ansiedade e algum quadro até pior. Liz, e dentro dessa complexidade que abrange, né, quando não tratado, quando não diagnosticado logo no início, eu vejo e observo o papel fundamental da família dessa mãe ali como rede de apoio. Principalmente se tem algum homem aí, o maridão, tá junto, né? Porque isso é fundamental, o homem estar junto, o homem acompanhar, não se isentar deste papel de estar ao lado da esposa e conduzi-la. Você falava aqui, sabe o que me remeteu? Na época da faculdade, a minha esposa ficou grávida. Nós temos uma filha de 9 anos, se chama Helena. Sou casado com a Lamar. E aí eu lá no meio lá da aula me ligava, chorando, corre para casa. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ela gestante, né? Aí eu vinha, cara, e eu chorava e tal, a gente conversava, tomava uma água junto e tal. Mas hoje você falando isso, né, caramba, então era um início de algo, entendeu? Algum sintoma ali, a gente conversava e tal, não, tal, agora eu estou melhor, não queria ficar sozinha e tal. E muitas vezes nós, homens, bom, vou falar de mim, vou falar dos colegas. Ah, não, isso aí não é nada, é só uma... Não, a gente tem que ter a atenção voltada aos olhos para isso, porque além de... Aí tu pode falar com mais propriedade e autoridade no assunto,
a criança, ela absorve isso também, Liz. Me corrija se eu estiver errado. E principalmente a mãe em si né, acaba que sobrecarregando e internaliza isso. E aí, graças a Deus, né, a gente foi trabalhando, conversando, e aí nós vimos que era algo que precisava ser tratado, né, questão hormonal e emoções. Mas foi algo aí que você me falou, falando aqui, eu me lembrei disso, que teve na gestação. Graças a Deus ela conseguiu recuperar, ter rede de apoio, e nós estarmos juntos. Mas o que eu vejo é que a família tem que ter os olhos de atenção. Excelente você ter falado sobre rede de apoio, porque é uma das questões, né, que a gente tem muito, que a gente fala muito quando a gente está falando de saúde mental materna e principalmente do Maio Furtacor. Porque, né, até tem um provérbio africano que fala: é preciso uma aldeia inteira para se criar uma criança, para se educar uma criança. E quem que é essa aldeia, né, que a gente fala? Claro que primariamente é a família, né? É o pai, é a mãe, é a sogra, o sogro, são essas pessoas que estão ali mais próximo dessa mulher, né? Porque, igual você falou da sua experiência com a Lamara, muitas vezes a mulher está desenvolvendo algum quadro, mas se ela tem suporte, se ela tem apoio externo, né? A gente fala de suporte externo. Se ela tem esse suporte externo, ela consegue lidar com essa situação de forma a não desenvolver nenhum quadro mais grave, nem algo mais sério, vamos dizer assim. Né? Mas muitas mulheres, infelizmente, não têm. Se veem sozinhas e daí, né, tendo que lidar com todas essas questões. Então, quando a gente tem esse suporte externo, é mais fácil da gente lidar, né? E daí, primariamente, é a família, claro, né? Principalmente ali, eu falo que o pai não é nem rede de apoio, né? O pai é pai. O nome já é pai, é só assumir a função de pai, né? Porque o pai é quem tá ali. O pai que tá no dia a dia, no batidão ali junto com a mãe, lidando com todos os desafios que é a maternidade e a paternidade. Eu lembro até que na época que eu estava gestante, igual eu falei, eu desenvolvi esse quadro de depressão, então eu falo que meu esposo, ele também desenvolveu um quadro depressivo junto comigo. Pouco se fala sobre isso também, Juliano, mas assim, já existem pesquisas falando da depressão paterna, falando da depressão paterna durante a gestação. Né? Quando a mulher tem depressão, o pai também acaba adoecendo ali junto. Né? Só que muitas vezes o homem, ele acaba... Né? Se eles engravidam juntos, eles acabam tendo também, né, essa parcela em conjunto ali dessa questão da depressão. Né? Sim, sim. Já tem estudos provando isso também. Só que assim, o homem, ele acaba, de uma certa forma, né, imagina, a mulher gestante, já toda fragilizada, então o homem, ele acaba assumindo essa responsabilidade de ter que se manter firme, né, para dar o suporte para essa mulher. Então, os sintomas podem ficar meio mascarados, o quadro pode ficar meio, sabe? Vamos levando ali, porque eu preciso cuidar da minha esposa agora, né, para que ela fique bem. Mas grande parte dos pais acabam entrando em depressão também, quando a mulher entra. Né? E daí a gente fala desse cuidado da família como um todo. Né? E aí é a rede de apoio, que eu estava falando, primariamente é a família, mas é também a sociedade. Né? O Maio Furtacor, ele vem nessa perspectiva de trazer uma revolução materna e do cuidado, de que é responsabilidade da sociedade também ser rede de apoio, não só da família. Vou dar um exemplo aqui, Nova Mutum. Nova Mutum é uma cidade que vem muita gente de fora, não tem família aqui. Né? Então, como a gente falar de rede de apoio para uma mulher que está sozinha aqui, que não tem? O marido trabalha na fazenda, vem uma vez, sei lá, uma vez no mês, uma vez, né? Ou trabalha fora, porque a gente tem paz, a gente tem, né, várias empresas que os homens saem, e essa mulher, ela fica sozinha, literalmente. Não tem familiar aqui, né? Então, é responsabilidade da sociedade também, do poder público, e daí eu falo, né? A gente tem os PSFs que estão lá no território, então o PSF também é uma rede de apoio para essas mulheres.
agente de saúde que está ali fazendo visita, os profissionais que estão atendendo, né, para ter esse olhar de acolhimento, de cuidado. A gente precisa olhar para essa mulher, porque pode ser que ela não tenha familiar aqui, e daí ela está sozinha, né? E daí e isso piora muito, né? Há tanta possibilidade de desenvolver algum quadro quanto se ela já tiver né, a possibilidade de reversão, de melhora, enfim. Então, rede de apoio é tudo isso. Né? Não é só é a família, mas não é só. É todos nós, cada um de nós aqui. E daí a campanha vem dar trazer também esse olhar de que a sociedade é responsável. Por quê? Porque essas crianças, elas vão vir para a sociedade. Né? Se a gente não cuida de quem está cuidando dela, o que a gente vai colher no futuro? Né? Dessas crianças que um dia vão ser adultos e que um dia vão ser produtivos na nossa sociedade. Né? Um dia a gente foi criança e hoje estamos aqui na sociedade. Então essas crianças, elas também vão crescer. Né? E daí é onde, né, a gente traz muito esse olhar. Como assistir a criança sem antes assistir o seu principal cuidador, a pessoa que está ali com essa criança, formando ela, trazendo ensinamentos, trazendo valores, né? Trazendo todo esse olhar que vai construir essa criança e quem ele vai ser quando adulto. Faz sentido? Total. Liz, e com relação à campanha em si, quando vocês foram... Eu gosto de utilizar uma frase com os meus alunos. Eu gosto é do jogo. Eu gosto é da ação, sabe? A teoria é legal, é bom sentar, estudar, mas eu gosto é de ir para a ação, de ir para o jogo. Qual foi a perspectiva que vocês tiveram quando vocês aplicaram, começaram a desenvolver essa campanha? Como foi a recepção da população? Quais foram os feedbacks que vocês receberam dessas mães? E como que foi isso gerando todo este movimento e essa campanha com as parcerias e com o envolvimento da sociedade, da questão pública também, que foi um envolvimento muito legal. Qual foi a perspectiva que vocês tiveram e que a Liz teve? Tá. No começo, né, eu trouxe a campanha para o município. É claro que tudo que começa tem uma certa dificuldade, né? Sim. No início, eu procurei algumas pessoas aqui na cidade que eu conhecia, não tive muita receptividade, e daí uma colega da saúde, ela falou, até a Leila, ela falou, Liz, procura a vereadora Beatriz, que ela é mais sensível às causas da saúde, de repente ela te ajuda com isso. E daí, assim, eu gosto de falar muito da Bia, porque eu não conhecia ela, não sabia que ela era vereadora, mas assim, dizer que eu conhecia, já tinha falado com ela, já tinha visto, nunca na minha vida. E daí eu liguei, peguei o contato dela e mandei mensagem. Falei, olha, eu sou Liz, sou psicóloga e estou envolvida com uma campanha assim, assim, assado. E eu quero trazer essa campanha para o município e eu preciso de pessoas que me ajudem. A gente pode marcar uma reunião para conversar? Ela, não, vem aqui agora, você consegue vir aqui? Falei, não, consigo, tal, e já fui lá. Aí apresentei a campanha para ela, na hora, assim, ela se apaixonou, ela falou, não, o que você precisa? Vamos fazer isso acontecer. Aí eu falei, ó, a gente precisa aprovar uma lei municipal que institua, né, a Lei Furtacor como uma campanha oficial do município, e a gente precisa juntar pessoas para poder a gente fazer ações, a gente pensar o que a gente vai fazer para promover essa campanha aqui na cidade. E daí, né, eu conhecia já a Camila Fantin. A Camila Fantin também é psicóloga, trabalhava com mães já tinha falado da campanha em redes sociais, em palestras, mas não tinha... porque a campanha ela não precisa estar vinculada à nacional para você promover, então ela promovia. E daí a mulher que é da saúde falou, Alice, conversa com a Camila que eu acho que ela vai te ajudar. Conversei com a Camila Fantin, ela também topou na hora, né? Já conhecia a campanha, já era sensível à situação. E daí eu com a Camila Fantin e a Beatriz, a vereadora, a gente criou um grupo do WhatsApp e fomos conversando com pessoas que eram mais sensíveis à causa, né? As enfermeiras que trabalham com saúde mental materna. A Camila conhecia a Naira, a Stephanie, e a gente foi juntando ali um grupo de mulheres, de pessoas, para poder promover essa causa. No começo a gente não sabia nem o que a gente ia fazer aqui na cidade, mas eu falei, vamos começar e depois a gente vê como que vai ser a aceitação e a gente vai se fortalecendo. E assim começou.
né? Aí as pessoas foram conhecendo. Ano passado a gente fez um simpósio de saúde mental materna. A gente fez a marcha que a gente fez esse ano e fizemos um encontro de mães lá na frente do lago, que era para as mães, tinha várias ações de saúde ali, né? Massagem, sobrancelha, né? Várias coisas assim para as mães. E daí as pessoas começaram a se conhecer, e daí as pessoas pediram para se envolver, que queriam participar, o pessoal da Estímulos entrou com a gente, e a gente foi, né, agregando mais pessoas. Esse ano a aceitação já foi bem maior, tanto da sociedade, quanto do poder público, quanto de todas as pessoas envolvidas. No começo, a gente até teve um pouco de dificuldade, porque as pessoas não sabiam muito bem o que, que era isso, o que essas meninas querem, né? E, enfim, eu acho que tudo que inicia tem um certo tipo de resistência, normal, Sim. né? Mas aí esse ano a gente já viu uma abertura maior, né? A sociedade muito mais participativa, embora a gente tenha feito menos ações esse ano por conta do ano político, mas a gente viu muito mais mobilização da sociedade, muito mais envolvimento. Então a gente fez a marcha, que foi agora no final do mês de maio, mas nós fizemos no início de maio um chamamento público que teve como propósito o quê? Convidar a sociedade a apresentar a campanha e convidar as empresas do setor público, privado, instituições, todo geral, para promoverem ações do Maio Furtacor dentro das suas instituições. Né? Então a gente teve empresas que fizeram ações por conta, né? Que foram mobilizando alunos, psicólogos que eram das empresas, né? E a gente conseguiu ter uma fala também com o pessoal da saúde e com os psicólogos da saúde para poder trazer esse olhar. E hoje, né, a gente já tem alguns grupos de gestantes funcionando nos PSFs e já tem propostas de serem criados mais grupos de pré-natal psicológico, que a gente fala, que é essa assistência psicológica gestante. Então a gente já tem alguns PSFs que já existem, que já estão funcionando, e tem alguns que estão em processo de implementação. Então isso aí foi um grande ganho esse ano, né? Porque a gente consegue cuidar dessas mulheres de forma preventiva e consegue estar mais próximo delas. Então, se for o caso de estar surgindo algum adoecimento mais grave, a gente já tá olhando, a gente já está observando, a gente já conhece, a gente já está acompanhando mais de perto, né? Para poder intervir. E já conhece a realidade da família e tudo. Então, isso foi um grande ganho desse ano na minha forma de ver. Foi essa mobilização do setor tanto público quanto privado. Porque daí a gente teve empresas grandes como a Excelência, por exemplo, que parou, né, a produção ali em dois momentos, de manhã e à tarde, só para falar de saúde mental materna, para os funcionários ali. Não só para as mulheres, mas para os homens também. Sim. Né? Porque a gente precisa alcançar esses homens também e sensibilizar eles, mostrar que a gente, né, precisa ter esse olhar. E daí a gente foi agregando mais pessoas, tiveram pessoas que entraram em contato comigo no final da marcha querendo fazer parte da comissão. Olha, como que eu posso ajudar nos próximos anos? Vamos mobilizar. Que Temos legal. muitas ideias em mente, né, para poder colocar. A intenção é que o maio não fique só em maio, né, que a gente consiga promover saúde mental materna o ano inteiro. Então, acho que por isso que eu acho que foi um ganho a gente ter esses grupos de pré-natal psicológico, porque eles funcionam de forma contínua, Sim. né, de forma gratuita dentro do SUS, todas as mulheres podem ter acesso. Isso que é E a legal. tendência é se fortalecer cada vez mais e que a campanha se torne algo independente, né? Igual eu falo, eu iniciei, a gente tem a comissão, mas ela é para ir além de mim e além dessa comissão. É para estar na sociedade, na comunidade, todo mundo promover saúde mental materna. Legal. Liz, e é interessante isso que eu também costumo dizer para os meus alunos, que a mensagem é maior que o mensageiro. Então, o propósito é maior que nós, né? Mas quando nós nos encontramos com ele e nós conseguimos transmitir essa mensagem, então flui e, e ela alcança o seu objetivo, né? E vai tendo mais pessoas envolvidas. E isso que eu ia lhe perguntar, você já respondeu, que era exatamente, poxa, é só em maio, se observar, o grupo continua durante o ano, vocês fazem outros encontros esporádicos, tem uma mãe, alguma situação, ela pode estar procurando a questão da saúde pública,
ou até no privado, alguma outra empresa, alguma parceria que possa estar atendendo ela? Então, a campanha, a gente não faz atendimentos individuais, tá? A gente sempre promove a questão comunitária e coletiva. Por isso que a gente está fortalecendo os trabalhos em grupos, né? Dentro do PSF, mas a gente já tem psicólogos em todos os PSFs. Quando as pessoas entram em contato com a gente já direciona, já aciona quem é o profissional responsável, né? Dentro do Legal. setor público. No privado, a gente tem profissionais que atendem essa demanda especificamente, né? A Legal. Camila Fantin, por exemplo, é uma que atende no particular. Nós temos um representante na campanha, que é o Matheus, que é um psicólogo do hospital. Então, lá dentro do hospital, a gente tem profissionais também que estão trazendo esse olhar, nessa visão. E, assim, a gente tem muitas... Porque saúde mental, quando a gente fala de saúde mental, não é somente, né? A gente precisa entender que a saúde mental ela é multifatorial. Então, as ações que a gente tem buscado é ampliar esse olhar para além do atendimento psicológico e psiquiátrico, por exemplo. Então, a gente tem realizado, a gente tem muitas ideias, igual eu falei, tem muitas ideias para promover também a questão do empreendedorismo materno, né? Porque grande parte das mães acabam perdendo o emprego quando se tornam mães, né? Ou tendo que sair por conta dos filhos. E essa recontratação ela se torna ainda mais difícil quando a empresa descobre que ela é mãe, né? Porque daí o filho fica doente. Então a gente tem muita sensibilização das mulheres se tornarem empreendedoras após a maternidade por conta das necessidades realmente dos filhos. Então a gente tem pensado em ações nesse sentido, né? De fortalecer isso, de abrir espaço para essas mulheres, né, venderem seus produtos e tudo. Então a gente tem buscado fazer ações assim também. Durante o ano, nós não promovemos ações da comissão. A gente trabalha com parcerias, né? Então, assim, vou dar um exemplo. A Estímulos, que é um parceiro muito grande nosso, eles estavam com um grupo lá de apoio aos pais atípicos, né? E daí eles entraram em contato com a gente. Olha, a gente vai fazer os encontros assim. Vocês têm profissionais que podem ajudar a gente, né, nesse projeto? E daí a gente foi, né, de forma voluntária, sem cobrar nada, participar desse projeto da Estímulos para poder fortalecer os pais ali atípicos, né? Mas era um projeto da empresa, foi eles que iniciaram e a gente entrou como parceiros. Então, assim, a Legal. gente está aberto a parcerias o ano inteiro, que nós temos vários profissionais, várias pessoas ali que já são aliadas à causa. Então, quando uma empresa pede, olha, eu quero fazer uma ação, você tem um profissional que pode vir? A gente se mobiliza ali para poder mandar alguma pessoa para poder contribuir, para poder ajudar, tá? E daí no maio a gente promove as ações mais assim, que nem eu falo, para dar uma visibilidade maior, né? Só que durante o ano a gente vai trabalhando dessas formas, em forma de parceria, vamos conversando com um grupo de mães, fazemos encontros de mães, fazemos ações mais menores, né? Não que não dê tanta visibilidade, mas que acaba ajudando a essas pessoas que são atendidas e são assistidas. Sempre em movimento, né, Liz? E Isso. como que nós vivemos numa cidade abençoada, né, que abraça a causa, quando a causa é nobre como esta, e transparente, e envolve essa questão desse cuidado, né? Como isso é maravilhoso ter este envolvimento, né? Quando há essa transparência, e principalmente nessa ação que é tão delicada ali, a questão da saúde mental materna. Liz, você acredita que nós estamos chegando em 1 hora de live? Sim. Nós estamos ao tempo, o tempo Mas eu passou muito já falei rápido. tudo que eu tinha que falar também, que eu planejei. Eu só queria fazer uma fala final Ah, para sim, as pessoas que é quiserem se verdade. envolver, tá? A gente tem o Por favor. site oficial, é www.maiofurtacor.com.br, né? Vamos dizer que você está assistindo a live não é de Nova Mutum. Você pode se informar através do site, tem o perfil oficial que é o Maio Furtacor. O nosso de Nova Mutum é o Onda Furtacor Nova Mutum. Tá? Se você quiser, né, saber como que funciona, quiser mais informações, quiser se envolver também, ou se você tem uma empresa e quer, né, promover a saúde mental lá dentro, a gente tem materiais, a gente, né, igual eu falei, a gente faz parcerias. Desculpa, é importante
importante enfatizar que a campanha é uma campanha comunitária, tá? Democrática, sem fins lucrativos, tá? E apartidária ou suprapartidária, né? A gente não tem envolvimento com nenhum partido político, tá? Nós temos várias pessoas, vários políticos envolvidos na campanha, mas de diversos partidos, então a gente não tem essa, né, essa via única. Quem quiser participar, a campanha é aberta, é da comunidade para a comunidade, então ela surgiu a partir da comunidade, a partir de mães, mulheres, né, mas não é restrita. Hoje nós temos 2 homens ali envolvidos diretamente na comissão do Maio Furta Cor, então não é restrito para mulheres também, tá? Então existem várias formas de participar, de promover, de se envolver com a campanha. Não precisa ser só psicólogo, né? Igual eu falei, saúde mental vai além só da mente, né? A gente promover redes de apoio, espaços comunitários para que essas mães estejam. A gente ainda ocorre na nossa sociedade de, por exemplo, estabelecimentos não terem espaços para acolher crianças, né? Então são estabelecimentos que as mães muitas vezes não conseguem ir. Então são coisas simples às vezes, mas é esse despertar desse olhar que faz a diferença para que essas mulheres elas possam maternar de uma forma mais leve e com saúde mental. Que legal. Liz, estamos caminhando para o final aqui, o Insta vai derrubar a live. Eu quero agradecer muitíssimo a tua disposição, o aceite do convite, quanto conteúdo, quanto aprendizado eu tive aqui, ó, anotei pra caramba. Tá aqui, eu gosto de ir anotando e tal. E muito obrigado também a você que participou da live, caminhe para alguém também. A Liz deixou aqui a rede social, é Onda Furta Cor, e tem o site também, né, Liz? E esse Onda Furta Cor é o Insta, né? É daqui Instagram. Do nosso município, daqui de Nova Mutum. Tá? Legal. Isso. Então, precisa acompanharem, terem aí os acompanhamentos e toda essa movimentação brilhante que essas mulheres levantaram, e tem homens também envolvidos, e toda a sociedade abraçou a causa, porque a causa é nobre. Liz, uma mensagem final, uma palavra final que você gostaria de deixar aqui para a galera que está acompanhando e para aqueles que vão acompanhar posterior, porque vai ficar salvo aqui no Insta e também eu vou subir para o meu canal no YouTube, Vozes que Transformam. Lá também tem uma série de entrevistas com pessoas que transformam vidas através do seu trabalho, assim como a Liz Andrade, que é uma mãe psicóloga, tá? Que compartilhou conosco hoje. Liz, deixa uma mensagem aí, uma palavra final para nós agradecermos este momento de aprendizado que eu tive aqui e que a galera também teve. Bem, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite e essa disponibilidade de ter dado essa abertura de eu falar um pouquinho mais e trazer, né, a importância da causa e da saúde mental materna. Então, muito obrigada, Juliano. O projeto é lindo, Vozes que Transformam, então é um prazer enorme, né, colocar um pouco da minha voz também. Quero agradecer as pessoas que estiveram aqui presentes com a gente. Agradecer, né, o apoio que a gente teve, tanto dos nossos patrocinadores, nos nossos apoiadores. Esse ano a gente teve muitas pessoas envolvidas, pessoas que participaram. Agradecer as mães, os grupos de mães que estiveram envolvidos. E, para encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma frase, né, que é a frase da campanha, que só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. Se importe com uma mãe e assuma você também essa causa. Uau! Brilhante, Liz. Vou deixar essa frase ali também aqui no anúncio da live. Liz, eu ia tirar uma selfie, mas aí não vai aparecer porque deu essa questão ali. Galera, alguém de vocês aí pode tirar a selfie aí para nós? E aí manda lá para Liz, manda para mim, porque eu ia tirar aqui e não... Falei, caramba, como que eu vou tirar a selfie aqui? Tomara que fique salvo certo, né? Vai. Tá. Tira aí, galera. Alguém tira a selfie aí? Vamos lá. Para nós. E depois marca a gente, né? Isso, por favor. Vamos lá, vou contar até 5 que você tirou a selfie aí. Pronto, sorriso. Liz, muito obrigado. Muito obrigado, galera. Tenham todos aí um
ótimo final de semana, Deus abençoe, que muitas vidas sejam transformadas, Liz, através do seu trabalho, daquilo que você carrega, daquilo que você transmite, de toda a equipe que está com você. Ninguém faz nada sozinho, toda a sua equipe. Estende um abraço, um beijão aí. A Bia, uma grande amiga, Naira também é maravilhosa, tive a oportunidade de trabalhar com ela, a Camila Fantin também, já fiz live com ela também, uma profissional brilhante, e tantas outras mulheres e homens que estão envolvidos nessa causa nobre. Que Deus abençoe, conte comigo, Liz, naquilo que aí estiver no meu alcance. O que não estiver no meu alcance, a gente ora que Deus envia a provisão. Um abraço, Deus abençoe, muito obrigado, hein? Valeu? Obrigada, eu te agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.